Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 49.600 dólares. Bitcoin que está na zona de suporte importante falada no vídeo de mais cedo. E meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do price action e dos indicadores para te mostrar o que eu espero para a madrugada. Além disso, vou fazer análise das 5 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, CHZ e ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar para vocês que todas as análises de sentimento que eu faço aqui no canal do Price Action são do TRDR, tá? É um site parecido com o TradingView, onde você pode ter acesso a todos esses indicadores que eu falo. Eu recomendo você ir no primeiro link da descrição e criar a sua conta, que você vai ter uma semana grátis para ver todos esses indicadores que eu utilizo. Se você não os conhece, também recomendo que você vá na playlist Indicadores, onde eu falo sobre cada um deles, beleza? Mas vamos para o vídeo, né? O vídeo hoje vai ser bem rápido, eu quero resumir a situação do Bitcoin aqui e dessas 5 altcoins mais pedidas. Já vou começar no Bitcoin numa hora, né? Falando um pouco sobre a nossa situação aqui, né? Afinal, a gente chegou na zona de suporte entre 0,382 e 0,618. Eu quero discutir com vocês tecnicamente o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo que eu vou falar muito da análise de sentimento, tá? Porque a gente tem algumas constatações importantes do que aconteceu nos nossos indicadores e quando isso acontece, o que a gente faz normalmente, tá? Qual a nossa decisão quando a gente tem uma piora dos indicadores de sentimento, igual a gente viu aqui nas últimas horas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar primeiramente falando aqui do Bitcoin numa análise técnica. Falando a partir de uma análise técnica, eu vejo que a situação é boa, tá? Apesar de a gente ter tido alguns volumes grandes aqui numa hora nessa queda, eu vejo que a gente está numa tendência de alta aqui em basicamente todos os tempos gráficos e o preço está fazendo uma retração desse movimento numa zona onde tem muitas pessoas presas, tá? Então essa é uma zona de suporte importante e é uma zona que não vai ser fácil o Bitcoin romper, correto? Até por isso, a gente tem que deixar bem claro que o principal suporte aqui, e tem muito mais suporte do que resistência, tá? A gente tem muito suporte até essa região dos 48.800 e vai ter até esse fundinho aqui próximo dos 48, tá? 48.300 é uma zona importante para ser mais conservador os 48 mil dólares, beleza? Então a gente tem um suporte nessa região. E se esses suportes forem perdidos, primeiramente os 48.800, depois esses 48.300, 48, a gente pode ter uma correção em tempos gráficos maiores no 4 horas, tá? E é por isso que, se pela análise técnica você pensar numa compra nessa região, pela relação risco-retorno, e aqui eu falo estritamente como trader, tá? O ideal seria que você colocasse um stop não muito distante dessa região aqui. Lembre-se, o Fibonacci ele é um bom indicador para te mostrar se você está fazendo uma compra com boa relação risco-retorno. Então, pensa comigo, se você quer pegar uma onda de alta de um tempo gráfico maior, e você entra, por exemplo, aqui, nessa nossa onda aqui no 4 horas, você vai estar fazendo uma compra de longo prazo, uma boa relação risco-retorno? Não, por quê? Porque ela está distante da região do 0,382. Então isso dita que, pelos trades, se a gente for comprar aqui e colocar um stop muito longo, não faz muito sentido, entendeu? Então você precisa entender o Fibonacci como uma maneira de você colocar o seu stop, que consequentemente vai estar o seu alvo também, né? Lembre-se, você sempre quer arriscar menos do que o seu potencial ganho, beleza? Então nesse momento, se você quiser entrar aqui, eu recomendo que o seu stop esteja próximo desse fundo, um pouquinho além desse fundo, beleza? Ou então nos 48.800, ou então nos 48.300, cada um tem a sua estratégia aí, dependendo do tempo gráfico que vou operar, tá bom? O mais seguro é um pouquinho além desse fundo aqui, próximo dos 48. Só que, tecnicamente, até que tá bonita a situação e a gente, inclusive, ó, tá tentando romper essa linha de tendência aqui. Um volumão aqui pode dar pra gente um rompimento legal desse padrão. Só que a gente tem um problema aqui ligado justamente à análise de sentimento, tá? E antes da gente abordar a análise de sentimento, é muito importante eu lembrar para vocês que a análise de sentimento, ela vem como uma maneira de confirmar a nossa análise técnica. A gente opera quando a análise técnica e de sentimento apontam para o mesmo lado. Se uma aponta uma coisa e outra aponta outra, o que a gente faz? A gente não opera, a gente procura outros ativos para operar. Por isso é até bom a gente olhar as altcoins hoje. Porque nesse momento, o que a gente vê aqui no Bitcoin? A gente vê que desde o vídeo de mais cedo, onde o nosso long short ratio aqui estava em 0,9, o nosso long short ratio subiu muito, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde o vídeo aqui próximo de meio-dia, até agora, muito mais pessoas entraram em long, ou seja, muito mais pessoas acreditaram que a gente formou um fundo. Ao mesmo tempo que muitas dessas pessoas, e sardinhas aqui no caso, ordens menores do que $1.000, entraram comprando a mercado.
Estão vendo isso? Então isso é um sinal de quê? Isso é um sinal de perigo no curto prazo. Então, se a gente tem aqui uma tendência bonita de alta e, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento não confirmando mais isso, o que eu posso fazer? De duas uma. Ou você entende que a tendência é mais importante para você aqui e você vai pagar para ver, afinal, os nossos indicadores de sentimento aqui, eles pioraram, mas ele ainda está em 1,35. Eles pioraram aqui, mas olha só, ele não está subindo tanto aqui o nosso CVD, levando em consideração o que ele já fez. Então você pode ter essa interpretação um pouco mais arriscada, né? Mas pra gente, por exemplo, da Belo Trade, pra gente enviar um sinal, pra gente fazer um trade, pra gente se expor, a gente sempre precisa de uma confluência dos dois mundos, tá? E nesse momento, se a gente tivesse acumulado entre os 49.600 e os 49 mil dólares, eu estaria de olho para realmente colocar o dinheiro no bolso nessa região aqui. De preferência, se conseguisse num lucrinho, né? Se não, sair no 0 a 0 aí, com prejuizinho, não importa. O que importa é que as probabilidades aqui não estão mais completamente a nosso favor, mesmo que eu pense que a tendência aqui pode simplesmente continuar, tá sabendo? Então, o importante aqui é a gente não confundir uma não confirmação da análise de sentimento como uma confirmação de que vai cair, tá bom? Uma completa a outra, uma não trabalha sem a outra. Deu para entender? Então, nesse momento aqui, o que eu acabei acumulando, eu acabei vendendo aqui, e vocês sabem quando que a gente vende, né? Quando as instituições querem distribuir, e é o que a gente começa a ter aqui quando o preço chega mais próximo ali dos 50 mil dólares novamente. Falando dessas instituições, eu posso ver aqui que a gente ainda tem muita instituição tentando acumular, tá bom? Deixa eu chegar mais próximo aqui. A gente tem até os 49 mil dólares, por exemplo, 200 milhões, algo parecido com o que a gente tem até os 50.100. Ou seja, estamos aí com uma bela briga entre as instituições, uma indecisão delas para saber para onde o mercado vai, né? Mas se a gente rompe esses 50 mil dólares de novo, cara, provavelmente, né, se essas instituições não começarem a aparecer aqui, a gente pode ter uma continuação desse movimento. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado. Assim como se a gente perder esses 49, não tem ordem para segurar abaixo e a gente pode ter uma correção bem mais forte aqui, indo buscar zonas mais abaixo. Então, como a gente está num momento de incerteza agora, meus indicadores não confirmam mais a alta, o que eu vou fazer? Vou ficar quietinho com os bitcoins que eu tenho para longo prazo, seguindo a minha estratégia de longo prazo, mas no curto prazo eu não vou especular mais. Igual eu estava especulando quando a gente foi nos 49.600, quando a gente foi nos 49.300, quando a gente foi nos 49 mil dólares. Deu para entender? Certo, vamos lá. Primeiramente, então, depois, né, vamos continuar falando aqui, antes das altcoins, primeiramente sobre a dominância, né? Dominância é outro fator que me deixa um pouco preocupado com o Bitcoin. Vocês lembram que a dominância é um indicativo que mostra pra gente o otimismo do mercado? Pois é, vocês sabem que a gente está em extrema ganância lá no Fear and Greed, no Alternative.me, no Bitcoin Tools, né? E a dominância, inclusive, é uma das métricas que a gente usa no Alternative.me para calcular a ganância. Então, quando a gente vê a dominância caindo, e nesse momento, apesar dela estar numa tendência de alta aqui no diário e tal, subiu nas últimas semanas, a gente está vendo ela num patamar que a gente não encontrou já há alguns dias atrás. Na verdade, algumas semanas. A última vez que a dominância estava tão baixa era lá no dia 10 de junho, tá bom? Então, claramente, as pessoas estão muito otimistas. Claramente as altcoins estão subindo muito e claramente, para mim, não é o momento de eu estar completamente exposto no mercado, correto? Então esse é outro fator que me deixa um pouco preocupado aqui com a tendência do Bitcoin, em especial o que a gente fez hoje, tá bom? Com o preço basicamente corrigindo e as altcoins caindo menos. Isso normalmente é um mau sinal, tá? É um sinal de que as pessoas estão muito otimistas. Então, levando em consideração isso tudo e para resumir, tem a sua estratégia de longo prazo no Bitcoin, obviamente, mas nesse momento o trade que a gente estava pensando mais cedo, ele teoricamente está cancelado por causa dos indicadores de sentimento. E sim, às vezes é frustrante, mas é a vida. A gente sabe que colocando mais indicadores, a gente vai fazer menos trades, né? A gente vai ter que sair mais vezes no 0 a 0, sair mais vezes antes do trade terminar, mas a nossa taxa de assertividade aumenta consideravelmente e é isso que importa mais, tá bom? O que importa são os ganhos consistentes no longo prazo. E o preço pode subir agora, e a gente ficar, entre aspas, os indicadores de sentimento não darem certo, né? Ou ele pode continuar caindo, não importa. O que importa é o longo prazo e várias amostragens que a gente já viu isso e que normalmente o ideal é a gente não se expor quando a análise técnica não conflui com a análise de sentimento. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar então e falando um pouco das altcoins, né? Se o Bitcoin está arriscado e a dominância está lá embaixo, as altcoins também vão estar, tá? Então é o momento da gente continuar surfando a alta das altcoins, porém colocando stops curtos, correto? Então vamos lá. Primeiramente, ADA Cardano. Vamos lá.
ADA Cardano que está numa tendência de alta muito forte, né, há bastante tempo. A gente está rompendo padrões gráficos de continuação há um tempão. E nesse momento aqui o principal para a gente é tentar traçar outros padrões, né? A última vez que a gente teve essa oportunidade, na minha visão, foi aqui meio que um triangulinho, mas difícil de operar, né? Então nesse momento, quando a gente estica demais e não tem padrão gráfico, normalmente a gente não opera, beleza? Por quê? Porque você comprar aqui, você vai estar olhando uma relação risco-retorno muito distante de qualquer ponto significativo. Tá vendo essa média que a gente está testando agora, que parece que o preço corrigiu? É a média dos 5 minutos. O preço não corrige na média dos 15 minutos desde os 2,55. Então, quando a gente está tão esticado assim, você pode até operar, mas aí você tem que operar o curtíssimo prazo e você precisa ser muito experiente para fazer isso, tá? E toma cuidado. Afinal, a gente pode ver aqui na ADA que a gente teve um volume bem grande nesse topo, né? E o volume de topo é uma coisa que a gente sempre fica um pouco preocupado. Então eu não operaria a ADA nesse momento, né? Claro que se você tem ADA, a tendência tá linda de alta no longo prazo, mas como no Bitcoin, né, a gente sempre tem aquela estratégia de rebalanceamento, eu sempre penso também em realizar lucros em qualquer ativo que eu estou, seja o Bitcoin, seja o altcoin, seja qualquer outro ativo do mercado tradicional, quando eles sobem demais. Então nunca é ruim colocar dinheiro no bolso, beleza? A ADA a gente tem que esperar aqui um padrão. Se a gente formar esse padrão aqui, ó, vai romper para cima, aí a gente começa a ter relação risco-retorno. Por quê? Porque quando você forma um padrão, você querendo ou não, acaba formando uma zona de suporte no VPVR, pessoas presas quando esse padrão é rompido para cima, deu para sacar? Então aqui a gente não tem muito esse padrão ainda, tá? Então toma cuidado. Se formar aqui são outros 500, quem sabe amanhã. AXS. Vamos lá, a AXS já tem um padrão aqui, né? A gente tem um padrão mais claro aqui. Me parece uma bullish falling wedge ou uma bandeirinha aqui, né? Com o perigo, assim, que tem um voluminho nesse topo aqui e nesse aqui, mas se a gente romper essa região do 78,50, a gente pode ter um trade aqui, tá? E todos esses trades, obviamente, a gente vai ter que colocar os stops curtos, porque se o Bitcoin corrigir, a gente perder, por exemplo, esses 49 mil dólares e ir os 48 ali, ir nos 47, 46, essas altcoins vão despencar, né? Vocês sabem, a grande maioria, não todas. Então a gente precisa se proteger. Se está arriscado no longo prazo, vamos, mas se está arriscado no longo prazo, mas o curto prazo aponta para cima, vamos operar no curto prazo com stop de curto prazo. Tranquilo? Então, rompimento 78,50 aqui pode ser uma boa se o sentimento confirmar. BNB. Vamos lá. BNB é outra também que está bem legal, né? BNB é outra que está bem bacana, mas subiu demais também com volumão nesse topo aqui. Então, a BNB, a gente traçaria este nosso Fibonacci. E aqui o primeiro ponto que a gente está de olho é realmente aqui essa região próxima do 0,618, esse reteste no rompimento, né? Ou então, padrão aqui, rompimento do padrão, você opera. Nesse momento aqui parece muito a ADA, né? Muito esticada e tal. Então, deixa ela ir, né? A gente não precisa pegar todos os movimentos, né? O ideal é que você opere somente aquelas moedas que estão te dando uma boa relação com o retorno. A BNB e a ADA são moedas que subiram demais e tem volume de topo. Normalmente a gente não opera. Tranquilo? Continuando, Chiles. Vamos lá. Chiles é outra também que está numa tendência de alta bem interessante, né? E uma que a gente já colocou aqui mais próximo ao nosso alerta na região do 0,5 de Fibonacci aqui, ó, nos 39,67. Se vier aqui, der uma liquidada, pode ser uma boa oportunidade para você operar a favor dessa tendência de alta da Chiles. Beleza? Continuando, Ethereum. Vamos lá. Ethereum que também parece um pouco mais viável aqui o trade, tá? A gente tem tanto uma possibilidade de seu preço retornar aqui nesses 3,250. Deixa eu ver se está atualizado esse nosso Fibonacci aqui. Sim. Talvez até aqui, ó, você já possa começar a ter, abaixo desse fundo dos 3,280, 0,382. Mas o melhor realmente é os 3,250, onde está esse ponto de controle, beleza? Outra possibilidade mais arriscada seria operar este padrãozinho que está formando aqui e deve ficar sambando aqui nas próximas horas, né? Então, se romper esse padrão para cima, você também pode pensar nessa entrada, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para fazer um resumo aqui do Bitcoin, a gente continua numa tendência de alta aqui no 4 horas. A gente tem essa buy zone da análise técnica que não está sendo mais confirmada pela análise de sentimento, né? Então, para quem está comprado no longo prazo, não é por causa dessa análise de sentimento, você tem que se desesperar e vender, tá bom? Quando a gente olha uma análise de sentimento aqui no curto prazo, eu estou falando realmente para quem está operando esse rompimento do curto prazo, né? Precisa entender que no 4 horas, olha só, esse nosso aumento aqui do long short ratio não é tão significativo para eu mudar uma posição de longuíssimo prazo, correto?
Então, só entenda que a gente está num ponto decisivo no Bitcoin, eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo da noite, a gente está em ganância, a gente está com a dominância lá embaixo. Então, não é a pior coisa do mundo você colocar o dinheiro no bolso, né? Deve estar todo mundo muito no lucro aí dessas últimas semanas. Então, não acho que é uma má jogada, tá? E falando do curto prazo, né? A gente tem aqui esse nosso suporte. Se perder os 48.800, eu já começaria a ficar um pouco preocupado, porque a gente estaria perdendo o principal suporte aqui desse curto prazo. E se romper os 48, provavelmente correção no 4 horas. E aí a gente discute, né? Talvez os 47 seja uma primeira compra, 46, a gente discute à medida que o preço... Se acontecer essa correção, né? E a gente volta aqui amanhã, antes de meio-dia, vídeo aqui. Tranquilo, investidores? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã.